E aí vamos debater essas 3 estratégias de maneira passo a passo que você pode seguir para você colocar em prática. Então vamos colocar a primeira de maneira preventiva. Dentro do método fisioterapia intensiva, que é o meu método de ensino, a gente coloca que tudo tem que ter um processo. Então você tem um processo de avaliação, primeiro você recebe passagem de plantão, depois vai no prontuário, depois pega os dados dos exames dos dias anteriores, depois vai lá na beira-leito, vai anotar os parâmetros. Não é o objetivo de hoje aqui, mas é um processo que você vai ter todos os dados objetivos da avaliação para você tomar a decisão. Quando você tem todos esses dados objetivos da avaliação, se você precisar de algo do outro profissional de saúde, nutricionista, do médico, do enfermeiro, já está com todos os dados. E você não espera chegar numa visita multiprofissional, num round multiprofissional para discutir isso. Você já vai nas pessoas chaves, porque você está atuando de maneira preventiva, está criando a ideia na cabeça dessas pessoas para levar para o seu raciocínio. Já vai antes. Chegar, o coordenador está passando, o coordenador fisioterapeuta, o coordenador médico está passando. Você já chega na pessoa antes. Pô, eu falei, esse paciente estava dessa forma. Você criou a ideia na cabeça da pessoa. Mesmo antes da pessoa e chegar perto do paciente que ela tem que ver. Você está criando um raciocínio na cabeça da pessoa, está levando para o que você identificou. Por isso aí tem que ser íntegro. Não é você fazer isso de maneira aleatória, não é. Tem que ser íntegro, né? Porque você identificou realmente, você tem o conhecimento teórico, conhecimento prático, iniciativa é tudo para fazer isso. Então, você identificou, chegou na pessoa, já passou aquilo dali para a pessoa, você está gerando uma liderança, fazendo com que a pessoa pense o que você quer, sem nem a pessoa perceber isso. Mas isso é da maneira benéfica. Então, você atua de maneira preventiva. Quando chegar numa discussão no round muito profissional, quando a pessoa for falar com você, a pessoa já está com aquela ideia na cabeça dela. E aí ela já chega mais preparada. Mas para isso você tem que ter toda a capacidade de avaliação. Teórico que eu discuto sempre nas minhas lives, na formação do método fisioterapia intensiva, conhecimento teórico, conhecimento prático, iniciativa, atitude. E aí você chega nesse primeiro momento, atua de maneira preventiva. Chegou lá e já deu esse respaldo, já deixou a pessoa preparada para você dar os outros pontos de discussão dentro do ambiente. Você foi lá e atuou de maneira preventiva. Lembrando que nessa maneira de maneira preventiva é como fisioterapeuta. Os outros parâmetros que não são específicos da fisioterapeuta, você vai passar de maneira implícita ou fazer com que a pessoa demonstre aquilo dali para você. Aí você cria uma relação de confiança entre os dois. E essa relação de confiança vai crescendo com o tempo. Aí quando você vai crescendo essa relação de confiança, você não vai precisar utilizar essas estratégias de forma contínua. Relação de confiança, se os dois se confiam, você não precisa ficar o tempo todo ganhando espaço. Você só coloca seu posicionamento, mas isso é com o tempo. Dentro da terapia intensiva, você vai ganhando esse espaço, essa relação de confiança com o tempo. Então, se você chegou lá de maneira preventiva, já falou com a pessoa, colocando componentes da fisioterapia e de maneira implícita os outros componentes, como assim? Vou dar o exemplo do desmame que eu estou falando. Você avaliou a PI máxima, avaliou que o paciente está com a sincronia de fluxo, avaliou que o paciente tem um aumento do tempo expiratório, uma relação INZ alterada por um padrão de obstrução que ele está apresentando. Você viu os parâmetros de aumento do trabalho ventilatório, você tem todos os dados ali fisioterapêuticos do paciente. Queda do volume corrente, volume minuto, você tem todos os dados. E você sabe que o paciente está com leuco alterado, está com a hemoglobina baixa. São critérios também para impedir que o paciente progrida para a extubação. Você não vai chegar e debater logo esses 2 pontos, leuco e hemoglobina. Você vai nos pontos da fisioterapia. Você vai chegar, olha, o paciente está apresentando uma PI máxima reduzida com padrão de obstrução, um teste de respiração espontânea, apresentou aumento do trabalho ventilatório, com presença de alto PIP, com critério de falha do teste de respiração espontânea, com a frequência respiratória de 38 pulsões por minuto, apresentando pique hipertensivo durante o TRE, que é um critério de falha no teste de respiração espontânea. Aí a pessoa, pô, é mesmo, né? Mas a gente tem que ver os outros parâmetros, né? Porque o assistente disse que é progredir de desmame. Aí você diz, ó, dá uma olhada aí no leuco, que a pessoa já vai ver o leuco, 20 e poucos mil. Vê a hemoglobina quanto é que tá, que é um parâmetro para ver tua gasosa, tá 6 por tal. Aí a pessoa já vai pensar, a pessoa já vai colocar, pô, esse paciente mesmo tá difícil, acho que é melhor a gente controlar essa infecção, controlar o sangramento que ele pode estar apresentando, identificar. Você levou a pessoa para o seu lado, sem precisar utilizar a força, através de uma discussão, de maneira íntegra, de uma maneira ética, demonstrando o benefício. Agora, veja se não seria diferente. Você chegasse e dissesse assim para o médico, ó, o paciente está com leuco de 20 e poucos mil, hemoglobina de 7, não tem o paciente como progredir o desmame. Primeiro que essa parte é dele. É a mesma coisa que o médico dissesse para você. A PI máxima está de menos 25 e o paciente está apresentando sincronia de fluxo, por isso que a gente não vai progredir o desmame. Não, ele não vai chegar assim para você, porque ele não tem esse conhecimento, então ele vai ter mais conhecimento em relação a isso, vai poder dizer para você, mas a gente já está começando o antibiótico, o paciente está fazendo já
a transfusão traz o componente da fisioterapia. Você é o fisioterapeuta. Você não é um outro profissional de terapia intensiva. Você é o fisioterapeuta. Então você tem que ter o conhecimento fisioterapeuta. Tem que fazer a avaliação fisioterapeuta para realizar a conduta fisioterapeuta. Isso que vai fazer total diferença dentro da sua atuação dentro da terapia intensiva. E aí você veio de maneira preventiva, já preparou o ambiente, veio com os argumentos fisioterapeutas, deixou mais preparado ainda o ambiente e vai utilizar os argumentos através de comprovação científica, de respaldo da literatura, de autoridades, por autoridades. Tá? O Conselho de Tratamento da Covid da Sonografia é um grupo de pessoas que geram autoridade para a sua discussão. Não é uma grau de evidência alto essa recomendação. Não, mas é um grupo de pessoas que recomendam aquilo dali a partir dos estudos. Então, você vai utilizar aqueles argumentos. Você vai utilizar os argumentos dos estudos científicos. Um estudo científico é o que fecha? Não. Você teria que ter uma meta-análise, uma revisão sistemática. Mas se você tem um estudo científico que já fala sobre o assunto, você já pode utilizar esse argumento daquele estudo científico. Mas aí você tem que saber avaliar o estudo científico. Aí você tem uma meta-análise que é contra aquele estudo científico, você tem que também entender que tem aquela meta-análise que é contra o estudo científico. E isso você está preparado para argumentar. Muitas vezes, dentro da terapia intensiva, a gente está estudando dentro do plantão. Então, você pegou um paciente que foge do que você já viu, é um paciente que você nunca viu um caso como aquele, é um paciente que você nunca pegou um caso como aquele, você vai ter que celular, computador, pesquisar os estudos científicos, pesquisar a revisão sistemática. Antônio, tu faz isso depois de 16 anos de atuação? Sim! Eu tinha uma gaveta no outro hospital da terapia intensiva que eu trabalhava, que nessa gaveta era só artigos científicos que eu ia pegando dentro do plantão. Então, eu estava lá, tinha um paciente que fugia do padrão, ou eu precisava de algo a mais para uma discussão multiprofissional, para me posicionar, pegava o estudo, imprimia, deixava ali, respaldado, e se a pessoa fosse discutir, está lá, respaldando o estudo científico. Aqui eu trouxe para vocês 3 livros falando sobre isso. Gestor Eficaz, Eduquem, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E tem mais aqui, como eu disse para vocês, como eu gosto de estudar sobre isso, que isso faz total diferença para a sua atuação profissional dentro da terapia intensiva. Na verdade, faz total diferença para qualquer ambiente que você vai trabalhar.